Temos aí uma moedinha de prata portuguesa. Essa aqui é do reinado de Afonso VI, cunhada entre 1656 e 1667. Então, meio tostão, né? Então, a pecinha que, em teoria, poderia acabar circulando no Brasil, uma vez que nesse período aí, o que acabava circulando aqui era o que circulava em Portugal e na América Espanhola como um todo. Então, não oficialmente, né, mas podemos aí colocar numa coleção paralela aí como parte da numária brasileira. Uma pecinha que não deixa de ser interessante. Aí nós temos uma pecinha portuguesa de cobre, essa aqui cunhada entre 1640 e 1656, durante o reinado aí do João IV. Uma pecinha que possivelmente pode ter circulado no Brasil durante esse período, juntamente aí com a numária da América Espanhola, que era o que mais abundava aí na mão da população e no comércio. Chama atenção que essas peças desse período e anteriores também, normalmente aparecem com reverso inclinado, invertido, enfim, o que é normal pela própria forma da feitura das peças. Isso aqui que a gente pode ver é bem inclinado. Então, algo comum, em função da batida na martelada, enfim, né, toda a forma como isso era feito no período. E essa aqui, o valor facial dela, R$3, que para hoje é meio estranho, nesse período era normal. A moeda de 3 de cobre sempre existiu durante esse período. Aí uma bonita pecinha de cobre do Brasil, Dom Pedro I, de 1824, Rio de Janeiro. Essa pecinha aqui eu comprei pelo carimbo geral, aparentemente de fundo liso. Né? Lembrando que o carimbo geral, instituído a partir de 1835, né, pelo reinado do Dom Pedro II, buscava aí dar unidade ao meio circulante, né, que existia diversas moedas com pesos e valores diferentes. Ele tem tanto com fundo liso quanto com fundo linhado, sendo mais comum aí o de fundo linhado. Então comprei esse achando ser um fundo liso, né? Cheguei em casa, fui ver na lupa bem certinho, pude perceber que na verdade se trata de um fundo linhado, mas mal aplicado, né? Uma aplicação rasa, então não deu destaque ao fundo linhado. Então aquela coisa, né? Não tá com a lupa boa na hora que vai comprar, acaba fazendo essas coisas. Mas coisas da vida, acontece. Tá bonita, eu vou manter na coleção mesmo já tendo. Aí uma moedinha de cobre de 1825, com R$40 do Brasil Império, Dom Pedro I. A pecinha está bem feia, bem judiada, mas acabei segurando pelo fato de aparecer aquele carimbo escudete aqui ao centro. Então a gente vê bem aí, fica clara a presença de um carimbo de escudo. A questão é que esse carimbo aí vai ser autorizado em 1809, né? Então, por essa peça ser de 1825, logicamente esse carimbo não poderia estar aí. Então, fazendo algumas análises aí, pedindo ajuda também a alguns amigos que colecionam peças de cobre em especial, chegamos à conclusão aí que se trata de um recunho sobre uma moeda colonial, e na moeda colonial, sim, existia esse carimbo de escudo ou carimbo de escudete. Então, esse carimbo que aparece é da moeda base e não, né, do R$40 que foi feito posteriormente usando essa moeda base com o carimbo de escudo. Então, pecinha interessante. Temos aí uma bonita moeda de cobre de 1819, cunhada no Rio de Janeiro, um vintenzinho. Então, ainda é do período do Brasil, Reino Unido de Portugal. Chama atenção aí o carimbinho de 10 aqui ao centro, né? Então, um carimbo aí da cabanagem, né? Aquela revolta regencial que acabou contramarcando algumas moedas que haviam sido recolhidas, né? Eles colocaram novamente em circulação, aí, diminuindo o valor facial. A ideia básica era pagar as tropas e ter dinheiro em circulação aí na nova Belém independente. Né? A ideia aí era transformar numa república e ter independência aí do Império do Brasil. Então, carimbo de 1835. Temos aí um vintenzinho de 1829, batido no Rio de Janeiro, reinado do Dom Pedro I, que recebeu aí o carimbo da cabanagem, o carimbo de 10, então diminuindo pela metade o seu valor de circulação. Carimbo aplicado em 1835. Chama atenção nessa peça aqui, ser aí uma
peça falsa do período, que acaba indicando isso aí, em primeiro lugar, essa coroa aí, né? Uma coroa muito parecida com as de Cuiabá. Então, uma coroa com bem espinhuda e com o forro bem reto. E esse ramo de café aí também tá bem estranho, né? Bem magrinho, reto. Então, coisa aí que não costuma aparecer nas cunhagens do Rio de Janeiro. Então, nos dá um indício aí da peça ser uma falsificação do período, logicamente. Aí um carimbo cabano aplicado em 1835 durante um movimento revolucionário que ocorreu em Belém. Chama atenção a base da peça aí, 1827G, pecinha de Goiás então. Estado de conservação não dos melhores, né? Como eu já falei em outros vídeos, aí essas moedas normalmente que recebem o carimbo do Pará eram moedas que haviam sido recolhidas anteriormente, ficaram muito tempo estocadas, provavelmente sobre condições não ideais, né? Então, por isso sempre elas estão um pouco feinhas, né? A gente pode ver aqui no alto dela esse tipo de corrosão e provavelmente era verdete, né? Que o verdete corrói a peça. Depois, né, de retirado, sempre acaba deixando marca. Isso é bem característico da presença e limpeza da peça, esse tipo de oxidação.